Doutora Tatiana Maia, dermatologista, que está aqui para bater um papo conosco sobre o Dezembro Laranja. Boa tarde, seja bem-vinda. Do que se trata o Dezembro Laranja? Boa tarde, obrigada pelo convite. O Dezembro Laranja, ele já acontece há mais ou menos 15 anos, né, no Brasil. É uma campanha de conscientização, de orientação, né, da população. Então, durante todo o mês de dezembro, a Sociedade Brasileira de Dermatologia faz ações. Antigamente, né, que as pessoas assistiam muito a TV, tinha muito na rede aberta. Hoje em dia tem muito na rede social mesmo, vários vídeos divulgando, assim, quais são os sinais que devem chamar a atenção da população para procurar um médico dermatologista. Orientação ainda quanto à aplicação do protetor solar, que as pessoas, assim, parecem conhecer, mas parecem não levar muito a sério ao pé da letra, né? Ainda mais a gente que mora numa região que tem uma incidência muito alta de radiação ultravioleta, né? Aqui no Nordeste do país. E aí a SBD faz essa campanha de conscientização, e aí tem um dia do mês de dezembro que acontece no Brasil inteiro essa ação de mutirão mesmo, de atendimento e de resolução. Então, é uma campanha que tem uma resolução muito grande, porque os casos, a gente orienta que são as pessoas que devem se dirigir para lá, são as pessoas que tenham alguns sinais para direcionar para câncer de pele, né? Não é um atendimento geral de dermatologia, é focado na busca ativa dos casos precoces, de preferência, né? A nossa ideia é sempre diagnosticar antes que ele realmente fique muito grande, que ele possa ir para algum outro tipo de órgão. Então, assim, as pessoas que devem se dirigir, pessoas que não têm muitas vezes acesso ao médico dermatologista, né, que às vezes não é tão fácil assim pelo sistema de saúde pública. E aí essas pessoas podem se encaminhar para lá. Acontece, se vocês entrarem, né, quem estiver ouvindo, não morar de repente aqui em Natal, no Brasil inteiro acontece em várias cidades. É só entrar no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia e procurar a cidade onde você mora para ver se tem atendimento, ou de repente a cidade mais próxima. Aqui no Rio Grande do Norte a gente só vai ter atendimento esse ano em Natal, nesse sábado. Tá. Doutora, e conta pra gente, pra quem tá nos ouvindo, importante a sua clareza em relação a não se fará triagem de qualquer outro problema dermatológico. Sim. Que não sejam sinais suspeitos, né? Como identificá-los? Certo. Vou dar algumas orientações gerais, né, para pessoa leiga poder, assim, ficar mais atenta. Então, tem alguns tipos de câncer de pele, né? Os mais frequentes são aqueles que aparecem nas áreas que a gente se expôs ao sol, né? Então, as áreas que são descobertas pela roupa, que é o basocelular e o espinocelular. Como é que eles vão se manifestar? Como é que a pessoa vai olhar e vai desconfiar? Então, você tem nos braços, antebraços, rosto, orelha, alguma feridinha, que de repente aquela ferida passou mês, passou ano e ela continua ali. Às vezes ela melhora, você passa uma pomadinha por conta própria, mas depois ela nunca desaparece. Ela melhora, aí depois piora, dá uma sangrada, às vezes uma pancadinha, dá uma sangradinha, ou às vezes ela começa a ficar mais endurecida. Então, quando você palpa, ela é endurecida, dói. Tudo isso deve chamar atenção. Esses são os mais comuns. E tem aquele outro que é o mais temido, que graças a Deus não é o mais frequente, que é o melanoma, que é o do sinal preto, de uma pintinha preta. Então, quando é que a pessoa deve desconfiar? De repente, você não tinha aquele sinal e ele apareceu. Não é comum você, na idade adulta, ter um sinal de surgimento na vida adulta. Os sinais, eles aparecem geralmente na infância ou já nasce com a pessoa, né? Então, assim, aquele sinal que você não tinha, às vezes até o seu marido, sua esposa, é que notam. Percebem. Porque às vezes a própria pessoa não nota. Então, às vezes em regiões, nem sempre são em áreas expostas. O melanoma é diferente dos outros tipos que eu falei. Então, às vezes nas costas, que é uma região que a pessoa não tem acesso a olhar, e que muitas pessoas não veem com frequência, né? Porque você só anda sem camisa dentro de casa. Às vezes até nas nádegas, às vezes na planta dos pés. Então, são regiões que podem ser acometidas pelo melanoma, que é esse câncer mais agressivo, que geralmente ele é um sinal marronzinho
e que às vezes pode começar bem pequenininho, mas você não tinha aquele sinal lá, de repente aparece do tamanho da cabeça do alfinete. Você deve ir no médico dermatologista para avaliar logo, o mais rápido possível. Você, de repente, tinha um sinal, ele era meio estranho, ele era marrom, tem ainda essa regra que ajuda bastante, que é a regra do ABCD, né? Então, assimetria, você olha, se você passasse uma reta vertical e uma reta horizontal, essas metades, a metade de cima com a metade de baixo não seriam iguais, ou a metade da direita com a da esquerda não seriam iguais. Então, isso é assimetria, já deve chamar atenção. As bordas serem serrilhadas, a borda não ser bem redondinha, porque tem sinais que a gente tem que é bem redondinho. Esses geralmente não precisam de muita atenção. Não, você olha aquele sinal marronzinho e a borda é toda serrilhada. O C é de coloração. Ele era de um marrom escuro e de repente você começa a olhar e ele começou a mudar, tem uma pontinha com marrom mais claro, uma pontinha com uma área mais escurecida. Isso também deve chamar atenção. D, de diâmetro, então ele tem maior que 0,5 milímetros, ele deve chamar atenção também. Então, sinais maiores devem chamar mais atenção. E o E é de evolução, que foi mais ou menos o que eu já acabei de falar. Então, ele era de um jeito e mudou. De repente, de um ano para o outro, ele mudou. Todos esses sinais merecem atenção. E pessoas que se expuseram muito, né? Então, assim, às vezes... Ao longo da vida, né? Às vezes a pessoa não consegue nem ver tudo isso. Porque o que eu tô falando, às vezes acontece numa pele tão exposta ao sol, né? De uma pessoa, por exemplo, um agricultor, um pescador. E se ele for bem branquinho, ele vai ter aquele braço todo acometido, cheio de ferida, que às vezes fica até difícil para ele conseguir identificar isso tudo que eu acabei de falar. Então, essas pessoas que se expuseram muito ao sol, às vezes trabalhador de rua, ambulante, devem também se direcionar se nunca tiveram um exame físico dermatológico. Essas pessoas vale a pena. Começa sabe? de que horas? Nesse sábado, 13 de dezembro, o atendimento vai ser das 9 da manhã às 15, sendo que a distribuição das fichas vai se iniciar às 8 da manhã. Tem um número limitado de fichas, provavelmente umas 800 fichas, porque são todos médicos voluntários envolvidos, né? Então, todo mundo vai trabalhar lá, o atendimento é gratuito, e vai ter tanto médico dermatologista como os cirurgiões para já fazer a retirada de alguns cânceres, talvez os maiores, ou assim, se tiver uma demanda muito grande que não dê pra gente operar tudo naquele dia, já vai sair encaminhado. Então, é importante levar cartão do SUS, um documento pessoal, um RG e um comprovante de residência para caso a cirurgia seja agendada para outro dia. Onde? Qual será o local? Sim, né? Não falei, né? Excelente pergunta. Na liga do SECAM, é aquela liga onde fazem os exames, aquela liga, eu acho que pode colocar a Avenida Miguel Castro, Miguel Castro. Índice Rosado. Pronto, lá Índice Rosado. Quem está aí no YouTube está vendo a imagem, avaliação gratuita, sábado agora, 13 de dezembro, das 9 às 15 horas, com o convite de você chegar a partir das 8 da manhã, porque vão ser distribuídos fichas. Tem que ser, gente, limitado, é impossível atender toda a demanda, mas é uma oportunidade aí de você ter excelentes profissionais de maneira voluntária, tá? E com equipamentos, com tudo que você precisa para tirar aquela dúvida, porque eu vou voltar a repetir, trata-se do câncer de maior incidência no Brasil. Isso mesmo. E mata. E mata. A cada 3 cânceres diagnosticados no Brasil, 1 é câncer de pele. Então, é muito alta a incidência, né? E que quanto mais cedo se previne, se identifica, muito melhor a prevenção. Sem sombra de dúvida. Então, assim, aproveita, gente, foca aí nessa oportunidade desse próximo sábado. Eu não abri, Jaqueline, nosso WhatsApp, às vezes as pessoas têm uma pergunta um pouco mais íntima e aí quer fazê-la e não quer fazer no YouTube. Eu tô de olho no YouTube, não chegou pergunta. Mas se você quiser, como é que faz, Jaqueline, para interagir com você? Isso ainda dá tempo, né, Sêmio? 32310094. Fica à vontade de mandar a tua pergunta. O fato assim, eu cresci minha mãe dizendo, meu filho, bota o protetor solar quando vai pra praia. Natal não é só na praia. Não, porque assim, a gente tem uma exposição diária aqui, eu falo muito para as minhas pacientes. Às vezes ela fala, não, mas eu só vou até o trabalho, ou eu só saio para almoçar. Às vezes quem mora no interior tem até o hábito, às vezes, de ir a pé, almoçar, ou a gente, às vezes mesmo, né? Você vai ali no restaurante próximo de onde você trabalha. Essa exposição solar diária e prolongada, isso também causa
câncer de pele, né? Causa mutação no DNA da célula. Então, essa exposição, de repente, que a gente passa 40, 50 anos fazendo ali uma caminhada todos os dias, essa exposição, talvez quem nasceu na Suíça nunca vá, mesmo indo no mês do veraneio deles. Passar o dia inteiro na praia. Então, assim, essa exposição diária, ela já é o suficiente. Por quê? Porque a gente não sabe se a gente tem ou não tem também essa tendência. Então, tem gente, mas tem gente que se expôs a vida inteira e não teve? Tem, assim como ao fumo e o câncer de pulmão, né? Então, se a gente não sabe e, de repente, a gente faz parte de um grupo que está mais... que corre um risco maior, então, de repente, você tem a pele mais branca, você tem o olho claro, né? São fatores de risco. Isso significa que o negro não tem câncer de pele? Não é, mas são pessoas que estão mais suscetíveis. Por quê? Eu explico até para os meus filhos. Eu tenho um filho mais branco e um mais moreninho. Então, assim, quanto mais branco você é, menos você tem de proteção no seu DNA. É como se a melanina, o pigmento da pele, ele fizesse uma proteçãozinha, um guarda-chuva em cima do seu DNA. E aí, se você é mais branco, você tem um guarda-chuva pouco suficiente, vamos dizer assim, não protege muito o seu DNA. E aí o sol vai lá e causa mutação no seu DNA. E aí surge a célula cancerígena. Pois é. Então, todos os dias é importante, voltando para a sua pergunta, é importante a gente que mora aqui todos os dias aplicar protetor solar. Ô, Semi, falando de protetor solar, a gente sempre reforça a questão do fator de proteção. Foi uma dúvida que chegou aqui pra gente. Como é o fator de proteção solar? Qualquer um? Essa é uma pergunta frequente. Se você se expõe uma exposição normal dessas que eu tô falando, né? A ida ao trabalho, exposições rápidas, um fator de proteção 30 é suficiente para prevenir o câncer de pele. Agora, você vai pra praia, você vai fazer um esporte, você vai nadar, você vai se expor mais, você é calvo, de repente tem uma área, né, sem proteção nenhuma, com a incidência solar chegando diretamente sobre aquela região, e de repente tem alguém na sua família com histórico de câncer de pele, aí é recomendado que, se você puder investir num fator de proteção 60 ou maior, é melhor. Doutora Tatiana Maia conosco, dermatologista, falando sobre a prevenção ao câncer de pele. Aproveita e eu abrindo os microfones para a senhora se despedir por hoje, doutora Tatiana. Queria que a senhora convidasse, em primeiro lugar, o seu podcast, que a senhora sempre está lá divulgando questões ligadas à saúde da pele. E também reiterar o convite para o próximo sábado, por favor. Então, eu quero que todo mundo que esteja escutando, né? De repente você tem acesso ao dermatologista e não precisa, mas de repente você conhece alguém, né? Que está tentando há anos passar no médico dermatologista, ou de repente você identificou na sua avó, no seu tio, uma feridinha, um sinal que não tá legal, encaminha para esse sábado, 13 de dezembro, das 9 às 15, o atendimento vai ser gratuito, voltado para o diagnóstico e tratamento do câncer de pele na Liga do Secam. E se inscrevam no meu canal do YouTube, que eu tenho um podcast que ele acontece periodicamente e fala sobre assuntos de saúde, bem-estar, ligados ou não à dermatologia. Bacana. Aqui é qual o endereço? É Tati Maia Dermato. Tati, T-A... TI Maia Dermato, procura ela em todas as redes sociais.